Empreender do zero não é fácil e ninguém te conta os verdadeiros desafios até que você esteja no meio deles. O meu nome é Jéssica e hoje vou compartilhar com vocês 9 desafios que eu enfrentei ao deixar a engenharia e abrir o meu próprio negócio e como eu superei cada um destes desafios. Eu comecei a vender pratas ainda na segunda faculdade e eu vi aquilo como uma chance de eu conseguir aquelas peças com descontinho para mim, para eu poder usar. Aquilo era mais um bico onde me ajudava a pagar as contas enquanto eu estudava. Eu não me via, gente, eu não me via como vendedora. Então, eu simplesmente aproveitava a oportunidade que eu estava em alguns lugares para poder oferecer, uma vez que já estava ali no meu caminho. Eu vendia de porta em porta, de mochila nas costas, e acabava que para mim era viável porque eu era revendedora de alguém. Então, eu tinha um mostruário pronto ali que me era entregue. Mas conforme as vendas foram crescendo, eu percebi que para poder transformar aquele bico em um negócio de verdade, eu teria que enfrentar diversos desafios. E aí, muitos desses desafios, eles foram verdadeiros aprendizados. Então aqui eu quero compartilhar com vocês, bem resumido, os principais desafios que eu encarei antes de eu abrir o meu primeiro espaço físico. Desafio número 1, limitações do meu mostruário inicial. Como eu disse para vocês, eu era revendedora de uma pessoa, então eu tinha esse mostruário já pronto. E eu tive alguns desafios no sentido de, eu recebi esses mostruários e teve um momento que eu comecei a perceber que as minhas clientes, elas tinham gostos diferentes, bem diferentes entre si. E além disso, aquelas peças que eram mais tradicionais, que muita gente gostava, vinham em pouca quantidade. Então eu já comecei a perceber ali falha nesse mostruário que às vezes não supria a demanda das minhas clientes, a necessidade dessas clientes. E o pior, esse mostruário ele vinha de outro estado. Então, para poder repor ou montar da forma que eu gostaria, era um pouco mais complicado. Desafio número 2, assumir o controle do estoque. Naquele momento, eu já tinha ali entendido um pouco do gosto das minhas clientes em relação ao estilo, especificidades e também coisas tradicionais, mais clássicas que sempre têm saída. Então, eu decidi arriscar e comprar no atacado. A vantagem é que a margem de lucro é muito maior e também eu tinha liberdade ali de escolher peças que tinham a ver com cada cliente, eu escolhi a dedo e também em relação à quantidade que eu teria de cada peça no meu mostruário. Agora, a desvantagem é que se eu não vendesse, aquilo poderia se tornar um problema. Eu teria um estoque ali parado, o que não acontecia quando eu era revendedora, uma vez que era consignação. Então, nesse sentido era simples, eu recebia um mostruário prontinho e só fazia o acerto daquilo que eu de fato tinha vendido. Eu não me preocupava com o estoque parado. Então, nessa situação, eu precisei repensar em estratégias de vendas e realmente me comprometer com o meu negócio. Afinal de contas, gente, estoque parado é um problema e um problemão. Desafio número 3, profissionalização da marca. Com as vendas crescendo, ficou claro que eu precisava levar meu negócio a sério. Então, eu precisei investir na identidade da minha marca que ainda não tinha um nome. Então, eu criei o nome, o meu tio ele fez a logo, escolheu as fontes e as cores também. E logo de início eu aprovei, porque eu sou, gente, uma pessoa muito decidida. E aí, eu precisei, já veio outra etapa que seriam as embalagens. Então, eu precisei analisar ali tag, certificado de garantia. No caso das tags, eu precisava ver até a posição de cada furinho, onde eu queria, como eu queria, para eu poder colocar ali aqueles acessórios para entregar para o meu cliente. Além disso, no certificado de garantia, eu tive que pensar num texto que iria ali, como que seria esse texto, para poder explicar como que funcionava a garantia das minhas peças e também acrescentei uma pequena explicação ali de como cuidar da sua peça, cuidar da sua joia. E quanto à sacolinha, para colocar ali as peças, então eu tinha que pensar nas dimensões daquela sacolinha, largura, altura, profundidade, na alcinha, nas cores ali, o que que eu vou colocar na frente, atrás, embaixo, nas laterais, por dentro, acabamento. E eu não tinha malícia ainda disso. E também essas dimensões tinham que fazer sentido e caber todas aquelas peças que, na verdade, o tipo de peça que eu trabalhava na época precisava caber ali naquela sacolinha. Então tudo isso eu tive que arquitetar, pensar, planejar e elaborar o mais rápido possível, até porque também eu não tinha embalagem de presente. Então, quando meu cliente começou a me perguntar, me pedir embalagem de presente, eu comecei a sentir essa necessidade aí. Então aquilo estava começando a ficar mais profissional.
Em seguida, eu senti a necessidade de investir no expositor melhor, porque até então era uma vasilhinha de plástico com algumas divisórias ali, que eu colocava ali os brincos, organizava eles, brincos, berloques, pingentes, enfim, tinha bolsinha ali com a correntaria pendurada. E foi então que eu investi no expositor maior, esteticamente mais bonito e mais funcional. E esses detalhes eles fizeram toda a diferença, onde ali eu comecei a passar mais credibilidade para as minhas clientes e elas começaram realmente a perceber a qualidade do meu produto. Desafio número 4, fidelização e expansão de clientes. Ao divulgar minhas peças para os colegas de faculdade, nas escolas em que trabalhava e também na academia onde eu malhava, onde eu fazia exposições mensais, eu percebi ali que eu estava fidelizando os meus clientes. Com isso, eu precisava ali organizar um processo na operação de forma que eu estivesse sempre ali mostrando essas peças de alguma forma. Como diz o ditado, que não é visto, não é lembrado. Então foi aí que eu decidi criar uma linha de transmissão no WhatsApp, onde eu coloquei todos os contatos desses clientes e, claro, né, pedia para eles salvarem para poder receber todos os dias fotos. E eu mandava sempre as fotos com valor e caso esses clientes quisessem alguma peça, já falava para mim, olha, separa. E aí eu já pegava, anotava aquele pedido, mandava mais fotos e já efetuava essas vendas. Então ali eu realmente já fui fidelizando esses clientes de fato. Eu precisei criar todo esse processo para conseguir acompanhar essa demanda que estava crescendo. E ela intensificou ainda mais com a chegada da pandemia. E aí sim já veio o desafio número 5. Desafio número 5, logística e operação. Com o aumento das vendas, a rotina ela se complicou ainda mais. Por quê? Porque eu tinha que analisar a concorrente, fazer pesquisa de mercado, aumentar a minha gama de fornecedores, fazer pedido, assim que chegasse, fazer conferência de mercadoria, cadastrar as mercadorias, etiquetar, fazer foto, montar catálogo, mandar para a linha de transmissão, efetuar aquelas vendas, responder aquelas pessoas que tinham interesse em outras e as clientes que tinham interesse em outras peças também, conseguir vender ainda mais, montar ali os pacotinhos, organizar a logística para poder fazer entrega, esse itinerário todo e sair para poder entregar. Claro que nessas entregas eu sempre buscava, quando era possível, fazer mais vendas. Quando a pessoa abria a porta para mim, eu ia lá e mostrava mais coisas e ali eu tinha mais possibilidade de vender. Então tudo isso consumia muito tempo, exigia uma forma que eu precisava mudar para eu conseguir continuar. Desafio número 6, precificação e código secreto nas etiquetas. Outro desafio foi quando eu precisava precificar minha peça de maneira justa, sem que o cliente soubesse o preço de custo. Com as pesquisas de mercado que eu fazia, me auxiliava ali, me ajudava a realmente fazer essa precificação. Mas eu não vou entrar muito em detalhes disso, porque não é o foco desse vídeo. Isso é um assunto para um próximo vídeo aqui no canal. Eu fazia, gente, tudo manualmente. Então eu precisei criar uma metodologia simples de codificação, de forma que facilitasse ali eu saber o preço de custo, preço e claro, né, o preço de venda, onde os meus clientes viam, para eu fazer todo esse balanço e esse controle financeiro. Então, essa solução criativa que eu pensei, ela me facilitou muito, ela otimizou o meu tempo da minha operação e do meu processo ali. Desafio número 7, organizando vendas e controle financeiro manual. Um dos desafios mais difíceis para mim, sem dúvida, foi organizar as vendas e o faturamento. Como que eu fazia na época? Eu ia lá, vendia as peças para cliente e quando ela escolhia as peças, eu fotografava as etiquetas, tanto a frente quanto o verso, onde estava o preço de venda e o meu código secreto lá do preço de custo para eu conseguir fazer esse controle financeiro. E aí no fim do dia, quando eu não estava exausta, eu chegava em casa e já ia anotar, buscava lembrar quem era a pessoa que tinha comprado aquelas peças, fazia anotação. E além disso, também buscava lembrar a forma de pagamento que a gente tinha combinado, porque na maioria das vezes as vendas eram feitas na confiança, salvo algumas exceções em que elas faziam transferência ali, que na época não existia Pix, ou também me dava algum cheque. Então era feita dessa forma. E com o aumento das vendas, isso foi se tornando um problema, porque eu tinha que também ter este tempo para poder organizar muito bem, para eu ter esse controle financeiro, para eu ter essa gestão bacana, ao ponto de depois, em outro momento, no dia certo, na data certa, conseguir organizar também meu itinerário para ir lá cobrar da minha cliente. E claro, quando eu cobrava, eu aproveitava e fazia mais vendas. Só que tudo isso era muito complicado de fazer, porque manualmente
acaba que você vai se perdendo ali em algum momento. Então eu precisava criar um método ali de automatizar isso. Só que, qual que era o problema disso daí? Eu precisava parar por um tempo a minha operação para eu realmente colocar em planilhas, organizar tudo e dali para frente já começar a fazer a automatização ou procurar um sistema para eu já começar a inserir as mercadorias e realmente trabalhar de forma mais profissional. Desafio número 8, segurança logística de entrega. E não parou por aí. Outro ponto crítico foi a segurança que eu tinha em armazenamento das minhas peças, do meu estoque. Até então eu morava com a minha mãe e ali não havia muita segurança, não tinha uma forma de armazenamento segura dessas peças. Inclusive, entraram lá, roubaram e felizmente não deu tempo deles levarem o meu estoque. Então, eu tive que pensar como que eu faria e além disso também a logística era outro ponto, porque estava bem longe, não era um ponto muito central para eu conseguir fazer essas entregas de maneira mais viável. Então a partir daquele momento eu tomei a decisão de abrir um espaço físico, foi em meio à pandemia. Então enquanto muitos estavam fechando o seu negócio, eu estava abrindo, mas inicialmente foi mesmo com essa intenção de algo mais central para facilitar aí a logística de entregas e também para ter mais segurança aí para poder armazenar esse estoque que eu tinha. Essa mudança, ela marcou o início de uma nova fase repleta de outros desafios e que também teve aprendizados incríveis que hoje eu carrego comigo, mas que depois eu vou contar em um próximo vídeo. Desafio número 9, a solidão do empreendedorismo. Antes de resolver a questão do espaço físico, eu tive que aprender a lidar com o sentimento de solidão que eu estava sentindo ali naquele processo de empreender. Eu não tinha alguém que eu conhecesse para poder pedir um suporte, para pedir ajuda ali. E mesmo que eu conhecesse, dificilmente essa pessoa me ajudaria, até porque também ela estaria ali ensinando para uma possível concorrente. Então, eu tive que aprender a lidar com vários desafios, não só esses que eu disse, mas também às vezes com política de troca, com garantia, com defeito de fabricação ou com defeito da peça mesmo. Tinha que encontrar alguém, um ourives que pudesse fazer ajuste de peça ou conserto dessas peças. Tudo isso daí eu tive que, além dos desafios juntos, misturados, eu tive que enfrentar aí sozinha. E além disso, como traçar metas, objetivos aí de forma a crescer e alavancar o trabalho. Eu precisava aprender a delegar essas atividades aí. Então, eu já estava trabalhando nisso para justamente conseguir crescer e alavancar o negócio. Essa jornada me ensinou que empreender do zero significa enfrentar os obstáculos de frente e que cada desafio é uma oportunidade para a gente crescer e evoluir. E, gente, no meio de tudo isso, em momento algum eu pensei em desistir. E o que começou como um bico se transformou em uma carreira sólida e apaixonante. Se você se identificou com a minha história ou está pensando em empreender, deixa aqui seu comentário, compartilhe comigo. E olha, não deixe de ativar as notificações e se inscrever no canal, tá? Para você poder receber mais conteúdos e eu poder compartilhar com vocês mais vezes a minha história sobre a minha trajetória e também como que você pode transformar os desafios em oportunidade. Obrigada por estar aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!